Fala pessoal, tudo beleza? Hoje vou falar com vocês sobre um chakra bastante negligenciado no processo de expansão de consciência e de despertar espiritual. O chakra da base, chamado pelos hindus de chakra Muladhara, o chakra raiz, o chakra de apoio. E antes que eu esqueça, quem acha que esse conteúdo sobre chakras, sobre bioenergia, sobre despertar espiritual e expansão de consciência é um conteúdo legal, que pode modificar a tua vida, que pode ajudar as pessoas, deixa o like, compartilha com os amigos que tenham interesse sobre esse tema e, se possível, deixa um comentário, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Beleza? Vamos lá para o tema. Como eu já falei para vocês várias vezes aqui no meu canal, cada chakra é responsável por um tipo de energia e por um nível de consciência. E o chakra Muladhara, ele se vincula a um nível de consciência mais primitivo, um nível de consciência responsável por segurança, por proteção, por prosperidade, pela sobrevivência física e também mental, tá? Então, a energia desse chakra é o que faz com que o indivíduo se preocupe com o lar, faz com que o indivíduo se preocupe com a família, com a sua sobrevivência, com o seu sustento. Mas principalmente o sustento, não no sentido de excesso, mas de sobrevivência. É claro que em alguns casos algumas pessoas podem se perder um pouquinho quando essa energia está sobrecarregada, está acumulada, e acabam transmutando essa ideia, essa sensação da segurança em acúmulo energético, mas isso é uma outra coisa. Quando a gente fala do chakra Muladhara, no sentido de despertar espiritual e de expansão de consciência, de evolução da consciência, eu não gosto muito desse termo porque eu acho que a consciência divina está dentro de nós, a gente vai desabrochando, vai desvelando até encontrar a consciência mais pura, mas é uma questão de terminologia. Então, quando a gente fala de desenvolvimento da consciência, de evolução ou de desabrochar, a gente fala de chakra Muladhara também, de energia primitiva, de energia base. E essa energia é extremamente importante no processo de despertar espiritual, tá? Porque você é um indivíduo que está aqui encarnado, você está na matéria densa, no corpo de carne, energia telúrica. O primeiro plano ali é o plano mais denso da existência, onde você precisa dos veículos mais grosseiros. Por mais que o corpo humano seja extremamente sofisticado, ele também é muito grosseiro, beleza? Mas vamos lá. Quando a gente fala da energia da sobrevivência, a gente tem que falar do chakra Muladhara. Quando a gente fala da energia da segurança, da prosperidade, até do desenvolvimento pessoal também, por mais que quando a gente fale de uma forma mais profunda sobre desenvolvimento pessoal, a gente se refira ao chakra Manipura, o terceiro chakra, o chakra umbilical, mas quando a gente fala de um primeiro desenvolvimento, de um primeiro desenrolar desse desenvolvimento pessoal, dessa autoestima, a gente fala da energia do primeiro chakra também, tá? Mas esses três primeiros chakras, eles estão muito relacionados, eles estão muito conectados. Vamos lá. Então, a consciência no chakra Muladhara, o nível de consciência, o patamar de consciência desse chakra, do chakra da base, ele se volta principalmente para a sobrevivência física, que se desdobra em proteção do lar, em proteção da sua família, da sua prole, do seu clã. Porque quando você protege a sua família, você está protegendo a si mesmo. A sua família, de certa forma, é uma extensão sua, tá? Então a energia da família, por mais que ela se vincule ao segundo chakra também, ao Swadhisthana, ela também é muito presente no Muladhara, no primeiro chakra. Esse chakra, ele defende a gente de tudo que ameaça a nossa vida, tudo que ameaça o nosso eu mais primitivo, o nosso eu que se preocupa ainda com aquele primeiro estágio, que é simplesmente permanecer vivo, diferente do desabrochar do terceiro eu no Manipura, que é muito voltado para o autocontrole. E para o segundo, não falei, né, que é a questão do outro, da fantasia, da sexualidade. Mas vamos continuar no primeiro chakra, tá? Então esse primeiro chakra, também chamado de chakra fundamental ou chakra raiz, ele é como se fosse um dispositivo de alerta. A energia dele, ela se assemelha a um dispositivo de alerta.
que nos avisa contra qualquer tipo de coisa que ameace nossa vida, nossa saúde, tanto física quanto mental. E é pelo chakra da base que nós reagimos de forma instintiva na hora de lutar ou de fugir. A nossa energia de proteção, seja no sentido de luta, de briga, de conflito ou de fuga, quando a gente vê que não dá para ficar para lutar, que a luta já é praticamente perdida, essa energia de proteção, de segurança, a energia que nos conecta à vida, que nos faz permanecer vivos, ela é a energia do chakra fundamental, desse chakra base. Por quê? Porque ele se vincula ao elemento terra. E o elemento terra é o primeiro elemento na nossa jornada reencarnatória. Então, esse chakra é muito importante, por mais que ele seja extremamente negligenciado em pessoas muito voltadas para a espiritualidade superior. Espiritualidade superior no sentido de pessoas que realmente têm boa vontade para aprender sobre si mesmas, pessoas que se preocupam de forma real com o outro, pessoas que estudam para se melhorar, pessoas que realmente têm a mente aberta para investigar todo tipo de conhecimento proveitoso, seja do espiritismo, da umbanda, conhecimento esotérico, conhecimento hindu, taoísta, reiki, cura prânica, tudo isso. Pessoas que normalmente têm a mente bastante aberta. Mas muitas dessas pessoas que estão inseridas nessa busca espiritual, nessa jornada, elas deixam um pouquinho dessa energia de lado. Não que elas não gostem dessa energia, nem se preocupem, mas muitas vezes não têm tempo, elas dizem que não têm tempo para cuidar do corpo ou para se conectar com o elemento terra. E quando essas pessoas tomam esse tipo de postura, mesmo que inconsciente, elas acabam deixando de lado esse elemento que é fundamental no desenvolvimento espiritual, no desabrochar espiritual, que é o elemento terra. Por quê? É o primeiro elemento no início da nossa jornada espiritual. Dentro do elemento terra você encontra todos os outros elementos, em potência ali adormecida, tá? É outro papo. Mas vamos lá. Esse tipo de energia é a energia que te protege do mundo, que te protege das adversidades do mundo. É a energia que te faz caminhar, é a energia que te faz levantar de forma vigorosa da cama. E então, quando a gente deixa de lado a energia desse chakra, a gente, de certa forma, ignora esse chakra, que é um elemento fundamental nesse princípio de despertar espiritual, na nossa jornada reencarnatória. E a gente acaba abandonando, em certa medida, o elemento terra, ou pelo menos não se preocupando como deveria com o elemento terra. E quando a gente toma esse tipo de postura, a gente acaba ameaçando a nossa própria sobrevivência, mas não só sobrevivência no sentido de indivíduo, mas como espécie. Então, quando você toma uma postura dessa, você está indo contra a sua natureza aqui no planeta Terra encarnado. Então, se a gente não energizar, se a gente não equilibrar esse chakra antes de progredir para os próximos passos, para os próximos chakras, o nosso crescimento espiritual, o nosso despertar espiritual, ele não terá raízes sólidas, ele não terá uma base para um crescimento efetivo e vigoroso. Você não vai ter uma harmonia completa da coisa. Não pense que o processo espiritual se liga só aos centros superiores e os inferiores é só para te manter vivo. Não é por aí. Você tem que ter energia bem trabalhada para que você crie o alicerce. Eu diria até que mais do que o alicerce, você tem que ter uma espécie de aterramento. O aterramento ele é indispensável para a nossa reencarnação atual. Ele é de grande importância para que a gente tenha uma vida saudável e equilibrada. E por que disso? Porque ele nos fornece um contato sólido com o planeta Terra e com o elemento Terra, com essa energia, com essa vibração muito específica que é a nossa energia de sustentação, é o nosso alicerce, é a nossa estrutura. E esse aterramento ele é tão importante porque ele evita também uma sobrecarga energética. Como da mesma maneira o aterramento elétrico, quando um profissional tem que fazer aquilo, por que ele faz? Para que você não tenha uma sobrecarga, para que ele trabalhe com tranquilidade, ele direcione a energia para onde ele quer e, em certa medida, a energia que está extravasando, extrapolando,
ela é dissipada pela Terra. Ou seja, você consegue se ancorar, se conectar, se estabelecer ali, estabelecer um vínculo com a Terra, mas ao mesmo tempo você evita a sobrecarga, tá? Então, sem essa conexão, a gente se separa da nossa natureza, tanto biológica quanto espiritual. Por mais que a nossa natureza, a própria natureza biológica, no sentido de encarnação aqui, tudo é espiritual, nada foge ao espiritual, tá? Eu faço essa divisão para ficar mais compreensível. Então, para que você tenha uma base, um alicerce, você tem que se aterrar ao planeta, você tem que se ancorar. Sem isso, você não vai conseguir uma jornada saudável em direção aos patamares superiores da consciência, em direção ao alto. A energia do Muladhara, ela tende a subir, mas se você não tiver energia, não vai subir nada, tu vai ter problema em tudo que é chakra. Então, sem essa energia que nos faz caminhar de forma firme, tanto nas tarefas corriqueiras do dia a dia, quanto em tarefas muito mais complexas, seja até no sentido não só de trabalho, mas no sentido amoroso, no sentido de relacionamento, de convivência, que você vai ter muito dos chakras superiores nesse envolvimento, né? Quando você vai falar, tem o Vishuddha, o conhecimento pelo Agnya Chakra, a autoestima e o poder pessoal pelo Manipura. Enfim, a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso. Mas se você não tiver a base, se você não tiver essa energia que te faça levantar e caminhar com segurança, você não vai ter uma vida melhor no sentido de equilíbrio energético, tá? É claro que esse chakra, ele tem um excesso, ele pode ter um excesso também, uma problemática dele, é um excesso de desejo por segurança. Mas aí é o desequilíbrio. Mas quando você tem uma vontade por segurança equilibrada, quando você prepara a sua base, você se conecta com a matéria, você se conecta com a natureza, você se conecta com o teu trabalho, com a vida ao teu redor, com os animais, e tudo que nos remete à natureza, tudo que nos remete à alegria de trabalhar e sair para o mundo no dia a dia, é porque isso é um identificador que a gente está com o elemento terra bem firme, que a gente está ancorado. Então, esse chakra, o chakra da base, o chakra fundamental, o chakra raiz, ele é extremamente importante não só para a saúde física, mas também para a saúde mental, tá? Para que a gente tenha alegria desde as pequenas coisas às grandes coisas, a tarefas às vezes mais complexas ou a relacionamentos duradouros. Aí a gente pode decifrar devagarzinho em outros vídeos, falar mais só sobre relacionamento, só sobre o trabalho, isso é um tema que eu vou botar também, tá? Então, uma crítica também que eu faço que é interessante, na nossa sociedade atual, a maioria das pessoas elas se afastaram de qualquer contato com a natureza. Quando eu falo contato, não estou falando só de andar descalço na grama, não. Mas é de perceber a sua natureza íntima, subjacente. As pessoas não percebem que essa natureza se vincula com a natureza propriamente dita, no sentido dos animais, das plantas, das flores, do oxigênio, do prana que está aqui à nossa volta, o prana que vem na chuva, quando está aquele momento complicado no bairro, na cidade, no país, sempre vem aquela chuva limpando, ou então o sol da manhã que é carregado de prana. As pessoas não percebem essa conexão com o sol nem com a água, e muito menos quando elas estão mergulhadas em trabalhos exaustivos e automáticos. Automáticos no sentido que elas nem percebem o que estão fazendo. Ela pode até fazer aquilo rápido, mas ela tem que estar consciente daquele trabalho. Muitas vezes as pessoas não estão conscientes de que trabalho elas estão criando, confeccionando. E o que isso acaba gerando? Esse trabalho é muito urbanizado, muito desconectado da natureza. A pessoa perde até o contato com o próprio corpo, a pessoa não faz exercício físico, não sai para caminhar, não respira bons ares, não passeia no jardim, fica ali ou enfurnada, alojada, compactada num apartamento, trabalhando 24 horas por dia, ou está numa cidade grande, cheia de poluição, não procura um jardim, não procura um momento de reflexão. E tudo isso te afasta do elemento terra. Então, para que você consiga alcançar patamares superiores de consciência, para que você consiga ter um equilíbrio bem legal nos chakras superiores, é imprescindível que você tenha uma energia própria para alimentar os chakras
quando a energia começar a subir um pouquinho, mas de forma vigorosa, digamos assim. Não estou nem falando propriamente da Kundalini, mas simplesmente da corrente prânica, dessa energia que você absorve pelo chakra Muladhara, que vem pelos chakras menores que ficam nas solas dos pés, correm pela canela, pelo joelho, chegam no Muladhara e ele distribui. Se você tem um contato com a natureza, é muito mais fácil também. Então, se você tem um contato com a natureza, é muito mais fácil você capturar essa energia que vem do centro da Terra. Mas, mesmo assim, eu já vi pessoas que estão na natureza, mas estão tão mergulhadas em problemas, em confusões mentais, que elas não conseguem nem capturar o prana direito. E quando capturam, elas não distribuem a energia de uma forma apropriada por todo o sistema energético, por todo o sistema de chakras. Então, o mais importante é que você perceba que essa energia da base, que está ali no períneo, entre o órgão sexual e o ânus, que está ali como raiz no cóccix, virada para baixo, a boca do chakra fica para baixo, ela captura essa energia da Terra, tá? E como é que você captura essa energia na Terra? Estando na natureza, é muito mais fácil. Mas se você não estiver na natureza, você captura dando atenção ao teu corpo. Tem técnicas de pranayama, de respiração também, mas como eu sempre falo, exercício físico, caminhada, bicicleta, qualquer coisa que movimente teu corpo. A musculação é muito boa para isso também. Mas eu não estou falando para você pegar pesado, não estou dizendo que você tem que virar um fisiculturista, fazer musculação todos os dias, 24 horas por dia, não estou falando isso. Eu sei que tem muita gente que não gosta de musculação. Mas o que eu sempre afirmo é que ela é uma forma muito pontual e muito rápida de você conseguir se conectar com a energia do chakra Muladhara. A musculação, ela confecciona, ela cria, parece que ela transmuta o prana que já está no teu organismo em algo muito maior. É como se ela pegasse uma pequena quantidade de prana que está ali latente, adormecido, e transformasse ele num super prana, digamos assim. Tá? Então a musculação é muito importante para isso. É claro que é apenas uma face, uma faceta do quebra-cabeça, tá bom? Então, você tem que tentar restabelecer a sua conexão com esse chakra. Até para que você tenha prosperidade na vida, até para que a sua energia caminhe de uma forma mais equilibrada. Principalmente as pessoas que focam muito na espiritualidade, mas se esquecem que estão aqui encarnadas num mundo concreto, num mundo repleto de elementos telúricos. E como eu falei para vocês, na nossa sociedade atual, muitas pessoas se afastaram de qualquer contato com a natureza, qualquer contato com a atividade física, qualquer contato com o elemento Terra e com o planeta Terra. Não só com o planeta, mas com o elemento. O elemento Terra que eu falei para vocês. É atividade física, é energia densa, energia telúrica, energia da sobrevivência. Eu acho que a sociedade, em certa medida, ela se tornou excessivamente mecanizada, muito urbanizada, muito tecnológica. Por mais que eu adore tudo isso, eu sou o cara que troca de câmera toda hora. Como eu falei para vocês, eu sou videomaker, eu fui professor também no tempo de filosofia, mas atualmente eu trabalho como videomaker. Na verdade, eu trabalho como videomaker desde os 18 anos de idade, tá? É porque antigamente eu variava, eu era videomaker e professor também. Hoje em dia só videomaker. Então, eu sou um cara completamente tecnológico, que tem até que me controlar para não gastar em excesso com esse tipo de coisa. Eu não sou um cara que gosta de trocar de roupa, de comprar sapato, tênis novo, nada disso. Mas se tiver uma graninha sobrando, eu já vejo uma câmera, vejo uma TV, alguma coisa que me interesse, porque tem a ver com o meu trabalho. Mas enfim, não vou ficar me queimando aqui de bobeira não. Voltando... a energia desse chakra ela é extremamente importante para o teu desenvolvimento espiritual. Então, se você não trabalhar a energia do chakra Muladhara, se você não perceber que a sua verdadeira natureza, ela se estende na natureza, ela se estende nos animais, se estende nos insetos, em toda essa beleza que está à nossa volta, se você não perceber que a sua natureza também está no corpo, mesmo que seja temporário, ele é uma extensão energética sua, ele é uma extensão da consciência, é um veículo da consciência. Tá? Se você não perceber tudo isso, você vai deixar de lado essa energia, você vai petrificar a energia desse chakra e possivelmente vai estacionar a sua consciência num certo desequilíbrio energético. Você não vai conseguir sustentar patamares
superiores de consciência. Preste atenção no que eu estou falando. Isso para a maioria dos casos, existem exceções, claro, mas se você não tiver a energia do chakra base firme, vigorosa, equilibrada, se você não estiver conectado com a terra, com esse elemento, se você não estiver conectado com o teu corpo, dificilmente você vai sustentar um processo de expansão de consciência superior, digamos, pelo chakra coronário. Por quê? Porque a energia do chakra coronário, ela te conecta de tal forma com a divindade cósmica, com o mundo à tua volta, que se você não estiver conectado com o plano físico, se você não estiver ancorado ali, se você não estiver aterrado ao plano físico, isso pode te dar uma sobrecarga muito grande e você não conseguir lidar com o corpo, com a vida mundana, no bom sentido da coisa, no bom sentido da palavra. Você muitas vezes pode até enlouquecer. Se a tua estrutura, o teu veículo não estiver preparado para um samadhi, muitos dizem isso, né? Na verdade, muitos mestres dizem isso. Você pega os textos antigos, os Upanishads, você pega os Vedas, os Tantras, textos de escolas antigas, muitos falam, seja com nomenclatura de Kundalini ou simplesmente de Samadhi, mas quando eles se referem a qualquer tipo de processo de expansão de consciência, muitos se referem ao corpo físico como um vaso que tem que estar preparado para esse tipo de experiência, tá bom? Tanto que o Hatha Yoga, ele se dedica muito ao corpo também, tá? É claro que as posturas ali, os asanas, eles te conectam aos chakras e a processos energéticos, mas ele também prepara o teu corpo para o processo de iluminação enquanto indivíduo encarnado, tá? Você tem família, você tem trabalho, você tem afazeres. Então, se você não tiver uma estrutura física legal, adequada, energizada, consciente de que você ainda está no mundo, isso aí pode te trazer um certo problema espiritual, tá? Você vai ficar mais lá do que aqui. Você não tem que estar mais lá do que aqui, nem mais aqui do que lá. Você tem que estar equilibrado, energizado, tá bom? Então é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Se você gostou do vídeo, se você acha que esse vídeo é importante, que ele te trouxe algum crescimento espiritual, deixa nos comentários algum tipo de mensagem, dá o like, compartilha, porque tudo isso ajuda muito o canal. Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê!